O IGPM teve novamente deflação em abril, e isso não é um fato isolado. Será que isso afeta os fundos imobiliários na prática? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E aqui a gente vai falar sobre o IGPM, que é um índice de inflação, não é o índice oficial é o IPCA, mas é um índice que sim tem sua relevância sobre o mercado de fundos imobiliários. A gente vai tratar principalmente dessa divulgação agora do mês de abril. Vamos começar entendendo um pouco o que é o IGPM, como ele nasceu, para que ele serve, por que ele é diferente do IPCA e algumas coisinhas para a gente dar uma nivelada para a gente poder aprofundar o entendimento dele. O IGPM ele foi criado em 1989, maio de 89. E ele vem como uma resposta a algumas preocupações, principalmente de instituições financeiras, que estavam ali meio preocupadas, meio desconfiadas, digamos assim, dos índices oficiais. Depois de tantos planos econômicos e congelamentos e mudanças de moeda, etc., houve ali uma perda de confiança dos índices oficiais medidos pelo IBGE. Então, em 89, esse conjunto de bancos que estava aí preocupado com os índices oficiais contratou a Fundação Getúlio Vargas, na verdade um instituto específico, o Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, para poder criar um novo índice. A Getúlio Vargas ela já vinha fazendo acompanhamentos de inflação, já tinha alguns índices, já há muitos anos, há décadas na verdade. Então, foi fácil, teoricamente, ela montar um novo índice aí para atender essa demanda do mercado, né, dos bancos, das instituições financeiras, para ter um índice sem dependência de política de governo, sem depender de instituições públicas, um índice privado. E esse índice ele foi bem aceito, ele foi bem recebido, tanto é que hoje ele é usado para muita coisa. Por exemplo, concessões de energia, muitas são atreladas ao IGPM, correções de planos de saúde muitas vezes são corrigidos pelo IGPM, até escolas muitas vezes têm suas mensalidades atreladas ao IGPM de alguma maneira. E como é que é feito o IGPM? Bom, o IGPM ele é feito através de 3 índices, todos também apurados pela Fundação Getúlio Vargas. E é feita uma média deles para se chegar então nesse resultado final. Então a gente tem o IPA, que é o índice de preços do atacado, que entra com 60% do índice. A gente tem o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, que entra com 30%, e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que entra com 10%. Então, a Fundação Getúlio Vargas ela também divulga esses índices separadamente, então se você vai olhar ali os documentos que a Getúlio Vargas solta sobre o IGPM, ela sempre fala o IPA se comportou dessa forma, o IPC dessa forma, o INCC dessa forma. Então você consegue ver melhor se aquela inflação positiva ou negativa, aquele comportamento está vindo mais do atacado, está vindo mais do preço ali na gôndola, digamos assim, ali no supermercado, ali na ponta do varejo, ou se está vindo da construção civil. E essa é mais uma diferença importante em relação ao IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, que o IPCA está muito mais focado no preço de prateleira mesmo, no preço que chega para o consumidor. Ele não tem muita pesquisa em cima de preços de atacado. O IPCA ele vai olhar ali o que está na prateleira do supermercado, é o preço da gasolina na bomba, é o preço do mamão que está na feira, é o preço do feijão, são essas coisas. Já o IGPM, ele tem uma vista, um olhar mais amplo, pegando também o que acontece no atacado. Então, o preço de suprimentos industriais, o preço de máquinas industriais, tudo isso entra inclusive com 60% do IGPM. E claro, o IGPM também é conhecido como a inflação dos aluguéis. E por que isso? Por um motivo simples. A grande maioria dos contratos de aluguel, seja eles residenciais ou não residenciais, tem o IGPM como o seu índice de correção. Não é uma obrigatoriedade. Eu mesmo já morei de aluguel usando indicador diferente do IGPM, mas
Tradicionalmente é isso que você vai ver. Quem já morou de aluguel ou quem já teve um imóvel que foi alugado, ou quem tem imóvel alugado, sabe que tradicionalmente você vai usar o IGPM como um índice de correção. E aí é que muitas pessoas também se preocupam como isso pode afetar os fundos imobiliários, porque se o IGPM é o índice de inflação e ele vem negativo, como é que isso pode, na prática, afetar ali a ponta do rendimento de um fundo imobiliário? Mas como é que foi a performance do IGPM em abril? Bom, em abril agora de 2023, ele teve uma deflação, ou seja, ele registrou uma variação negativa de 0,95%. E isso não é uma questão, não, mas ele está corrigindo uma base forte de março. Não, porque março também foi muito fraco. Foi 0,05%, praticamente na estabilidade, quase que no negativo também. Essa deflação fica ainda mais evidente se a gente compara com abril do ano passado. Em abril de 22, ele estava marcando 1,41%. Aqui do lado vocês vão ver então um gráfico com a performance do IGPM mês a mês nos últimos 5 anos, 60 meses. Então, está muito claro que essa deflação, ela não é uma novidade, digamos assim. Já há vários meses isso vem acontecendo. A gente vem tendo ou o IGPM negativo ou ele muito fraco. Se a gente pegar de julho para cá, na verdade, nenhum mês sequer deu 0,5% quando deu positivo. Porque, na verdade, a gente teve, inclusive, séries de 4 meses com deflação no IGPM. E nessa série de deflação não foram deflações pequenas. Alguém pode falar, não, mas deu 0,0 qualquer coisa. Não, essa de abril agora de 0,95 é praticamente a mesma de outubro, que foi um pouquinho mais deflacionária, que foi 0,97%, e empatou com setembro, que também foi 0,95. Então, foram índices de deflação razoavelmente agressivos, notórios. E é claro que, com tantos meses entre negativos e fracos quando positivos, o IGPM no acumulado de 12 meses também está deflacionário. Se a gente olhar, a gente vai ver que no acumulado de 12 meses o IPCA está negativo em 2,17%. Já se a gente comparar a um ano atrás, em abril de 22, ele estava com um acumulado de mais de 14%, quase 15%. E se a gente olhar no gráfico, a gente vê que teve períodos em que o acumulado, como maio de 2020, que deu 37%. Então, essa deflação ela é bastante forte quando a gente compara esse período. Na verdade, eu fui voltando às bases que eu consegui do IGPM e não achei nenhum momento onde o IGPM teve acumulado de 12 meses negativo em 2%, 2 e quebrados, como a gente teve agora. Eu fui voltando até que eu cheguei em 2004. Então, quer dizer, voltei praticamente 20 anos e isso não aconteceu. Se alguém tiver uma base aí mais longa que a minha e puder colocar aqui embaixo nos comentários quando que o IGPM acumulou negativo em 12 meses de 2%, eu quero muito saber. Então, se você tem essa base, por favor, coloca aqui nos comentários quando o IGPM teve acumulado de deflação de 2%, como que a gente está tendo agora. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco melhor o que é o IGPM, como é que está a performance dele atualmente, nos últimos meses, qual é o impacto que isso tem, qual é a relação que isso tem com os fundos imobiliários. Em primeiro lugar, a gente vê os índices de inflação arrefecendo um pouco, é algo positivo, sim. A gente passou por um período de um IGPM bastante alto, como a gente viu no gráfico, então é saudável quando a gente dá uma equilibrada nesses números, principalmente porque isso traz uma sinalização de que o mercado pode começar a operar com taxas de juros mais baixas, a gente pode ver o Copom baixando essa taxa de juros. E só para deixar claro, o Copom, que é quem define a taxa Selic, a taxa básica de juros, olha muito mais o IPCA. É claro, o IPCA é o índice oficial de inflação. O programa de metas de inflação do governo é baseado no IPCA. Mas o IGPM acaba tendo um pouco uma função de antecipar. Ele não é formalmente para isso, mas como ele captura muito do que está acontecendo no atacado, que está acontecendo no agronegócio lá no produtor, a gente já começa a ver um pouco, a antecipar como vai ser o comportamento ali na prateleira do supermercado.
Então, muitas vezes o IGPM já está capturando que um insumo qualquer de produção do agronegócio ou da indústria está baixando de preço. Então, isso em algum momento vai chegar no consumidor, vai chegar no IPCA. Claro que algumas cadeias produtivas são mais rápidas, e isso repassa de uma forma mais rápida. Algumas cadeias são mais lentas, demoram mais para repassar. Mas sim, um IGPM vindo para baixo gera a expectativa de um IPCA indo para baixo e, consequentemente, a Selic indo para baixo. E a Selic indo para baixo quer dizer que a renda fixa tende a pagar menos. Com a renda fixa tendendo a pagar menos, os investidores começam a olhar a renda variável, como os fundos imobiliários, de uma maneira mais amistosa, começam a olhar mais, porque é claro, se um investidor pessoa física está ganhando 1% ou até mais num fundo de baixo risco, num fundo de renda fixa lá do banco da corretora dele, ele não vai olhar o fundo imobiliário com o mesmo carinho. Quando esse fundo começa a render menos ali na corretora, no banco, o cara começa a olhar, falar, peraí, não, mas dá para de repente ganhar um pouco mais? E aí a gente tem uma migração de recursos para os fundos imobiliários. Agora, quando a gente olha dentro de um fundo imobiliário, quando a gente olha ali no operacional dele, essa queda do IGPM tem que ser vista com um pouco mais de cautela. No caso, por exemplo, dos fundos de CRI, os chamados fundos de papel, aqueles que detêm créditos a receber de grandes empresas, geralmente os papéis eles são atrelados ao IPCA ou ao CDI, mas a gente tem sim fundos que têm alguma exposição ao IGPM, alguns um pouco menor, alguns um pouco maior. Nesse caso, sim, a variação negativa do IGPM pode sim afetar as receitas, porque se o fundo tinha lá um CRI que ele tem uma taxa de IGPM mais 0,5% ao mês, e o IGPM deu negativo quase 1%, quer dizer que esse papel, na verdade, ficou com uma taxa de juros negativa, porque menos 1, vamos arredondar, mais meio, na verdade, deu menos meio. Agora, essa deflação, ela não vai impactar de imediato do rendimento que vai cair agora daqui a alguns dias. Não, porque o CRI ele tem todo um processo, um prazo. Porque divulgou agora a deflação. Aí daqui a algumas semanas vai ser emitido a cobrança ao devedor, né? Que tem mais algumas semanas até pagar isso. E aí isso vai entrar no fundo e só depois é que vai entrar nos rendimentos. Então a gente pode esperar aí alguma coisa como 2 a 3 meses de delay. Para quem quiser, basta olhar o que aconteceu quando a gente teve esses 4 meses de IGPM seguidos. Os fundos que tinham clara exposição ao IGPM não repercutiram isso de imediato. Houve um delay, houve um prazo para isso acontecer. Além disso, existem alguns CRIs que têm proteção contra a deflação. O que isso significa? Que no contrato, no termo de securitização, que é o documento formal de um CRI, tem lá a regra. Esse CRI vai pagar IGPM mais 10. Porém, se o IGPM der negativo, a gente vai considerar ele como zero. Então, nesse caso, a deflação não impacta tanto. E também tem aqueles que têm uma proteção parcial, ou seja, tem lá no termo de securitização, se o IGPM der negativo, esse negativo vai ficar anotado. Nesse mês ele vai ser considerado zero. E no próximo mês ou no outro, lá na frente, seja quando for, se o IGPM der negativo, a gente vai neutralizar um pelo outro. Então, por exemplo, se agora deu menos 1%, de novo falando em redondos, e no mês que vem deu mais meio, na verdade não vai ser aplicado esse meio, vai ser considerado zero de novo, porque o fundo está, entre aspas, devendo esse 1% ao devedor, ao emissor do CRI, e isso vai se compensando com o tempo. Então, no fundo de CRI, apesar de ser relativamente rápido, a gente está falando de alguns meses, a gente precisa olhar ali no relatório gerencial
como é que o fundo se comporta, tanto do ponto de vista de prazo, quanto de alguma eventual proteção, além, claro, de quanto é a exposição. A gente tem fundo CRI que nem tem exposição ao IGPM, então vale a pena olhar no relatório exatamente qual é a exposição. E no caso dos FIIs de tijolo, essa deflação ela ainda é mais diluída. Por quê? Porque os contratos são renovados anualmente. Então, por exemplo, um inquilino cujo contrato foi renovado em, sei lá, outubro do ano passado, vai continuar pagando o aluguel absolutamente igual até outubro agora de 2023, quando vai ser corrigido pelo acumulado. Claro que sim. Um inquilino que tenha o contrato dele vencendo, né, sendo atualizado, sendo indexado agora em abril, óbvio que ele vai estar com esse contrato em deflação, o que também nem sempre acontece porque muito contrato de locação tem também proteção contra deflação. Mas claro, perde-se aqui a correção pelo menos, né? Fica no zero que seja. Mas isso é sempre mais diluído porque você não tem muitos fundos imobiliários muito concentrados em determinados inquilinos com contratos muito grandes. Então, no relatório, muitas vezes o gestor coloca lá, eu tenho X% da receita com correção em janeiro, X% com correção em fevereiro, X% em março, X% em abril e assim vai. Então, eventualmente, talvez agora, nesse período, nesses últimos meses, nem houve correção de contrato nenhum, ou se teve foi de um percentual, foi de 10%, 15%, do contrato, né, do portfólio de contratos como um todo daquele fundo. Além disso, a gente ainda tem que lembrar que quando o IGPM estava aumentando absurdamente, muitos inquilinos sentaram, seja inquilino de fundo imobiliário ou não, e renegociou o contrato para sair de IGPM e passar para IPCA. Ou seja, ao fazerem esse movimento, claro que eles se beneficiaram disso no momento passado, mas agora eles estão tendo uma correção de 5%, 6%, 4%, que é mais ou menos o que o IPCA tem dado no acumulado de 12%, ao invés de estar com deflação. Então a onda virou. Então quem hoje está tendo correção preferiria estar com o IGPM e muitos pediram para estar com o IPCA. Então vale a pena sim. Se a gente até pouco tempo atrás sempre tomou por base que contrato atípico é IPCA e contrato típico é IGPM, como normalmente é, hoje essa fronteira está um pouco mais borrada, está um pouco mais difusa, está menos nítida, porque a gente tem sim agora alguns contratos típicos que estão com IPCA, o que geralmente é só para os contratos atípicos. Então, de novo, vale a pena olhar o relatório para entender quais são os indexadores daquele fundo e quando eles estão renovando, né? Qual é o mês de renovação. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse vídeo trazendo um pouco mais de variável econômica, em vez de falar especificamente de fundo imobiliário, ou falar de um fundo imobiliário, falar de algo um pouco mais macro, mais de indexador? Se você gostou, claro, deixa o seu like. Se você quer apoiar o canal, olha um pouquinho mais à sua direita, você vai ver um botãozinho, valeu demais. Isso apoia, ajuda muito aqui o nosso trabalho. Comenta aqui embaixo se você gostou ou que tipo de vídeo você quer ver. Dê aqui a sua sugestão que a gente sempre tenta trazer. Se você curte aqui o nosso trabalho, não esqueça de se inscrever para você ser notificado dos próximos vídeos. Ver se o sininho ali está ativado para você receber a notificação. E se você acha que mais alguém pode gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!